nós temos que destruir em nós? Por que o homem vive tão apegado? Quais são as trevas que reinam em nossas vidas, em nossas mentes? É a vontade humana. A vontade humana é a podridão da nossa alma. É o que destruiu toda a nossa felicidade. O ser humano não poderá ser feliz enquanto a sua vontade humana reinar. Nessa série, nesse momento, nessa aula, iremos buscar esclarecer tudo sobre esse monstro chamado vontade humana do ser humano. E como se desenrola toda a trama diabólica ao redor dessa realidade. A partir de agora, você não mais caminhará cego diante do maior mal deste mundo. O verdadeiro anticristo que precisa ser revelado e exposto para podermos assim poder trazer o reino da divina vontade, o triunfo do Imaculado Coração de Maria e o triunfo do Fiat Supremo do Pai, do Filho e do Espírito Santo sobre a terra. Enquanto a vontade humana estiver no poder, reinando, nós nunca seremos felizes. Somente quando aceitarmos a misericórdia de nosso Deus. Fique comigo, vamos aprender claramente os sinais e todo o desenrolar da escravidão em que nós estamos vivendo. Vontade humana, quem é você? Nós queremos saber. E ela quer que nós nos dirijamos a ela como Sua Majestade, pois é ela que está reinando nesta terra. E ela diz que controla 98% das pessoas deste mundo. E pergunta: isso não é motivo suficiente para me dar o título de realeza? Então vamos, Sua Majestade. Vamos ouvir o que você tem a dizer para que você possa um dia e em breve sair desse trono onde você acha que vai ficar soberana por muito tempo. Bem, qual é sua aparência física? Eu não tenho corpo físico. O corpo físico me colocaria em desvantagem, seria um fardo que eu teria que carregar, tal como vocês, criaturas humanas, o carregam ao longo da vida. Eu sou a energia da vontade humana e vivo em todos vocês, movendo-os para manterem-se perturbados, inquietos, racionalizando e repletos de medo de tudo o que vem perante vocês, que lhes causa desconforto ou, por não conhecerem, acabam temendo. Ocupo metade da vida
de cada pessoa. Ou posso dizer 98% de tudo que ela faz é baseado no que eu desejo, o que eu movo ela a fazer. E qual é a sua oposição? A oposição que vocês chamam de Deus, a vontade divina. Então você divide o universo com Deus, é isso que você está dizendo. É o que eu estou claramente afirmando como um fato. Vocês entenderão porque minhas afirmações são verdadeiras. Vocês também entenderão porque elas têm que ser verdadeiras. Ou não poderia haver um mundo hoje como você conhece. Muito menos criaturas humanas como vocês. Porque sou eu quem fiz o que vocês são. Você então é quem causa toda a miséria de 98% do mundo controlado por você. De modo algum, eu sou a causa de toda a miséria do mundo. Por outro lado, eu me vanglorio disso. O meu negócio é representar a independência humana, fazer vocês reinarem completamente com os seus pensamentos negativos, humanos, e no poder de controlar tudo e controlar as pessoas ao seu redor. Eu controlo o pensamento humano. Sou a força que move vocês. Como você assume o controle das mentes? Isso é fácil. Eu estou dentro de vocês e ocupo o espaço que é total dentro de cada um. Eu planto as sementes dos pensamentos de vocês e dessa forma eu consigo ocupar e controlar tudo o que fazem. Você pode ter muitos truques e ferramentas pelas quais você ganha o controle e acesso a todo ser humano. Sim, eu emprego truques e meios para controlar o pensamento humano e não deixo de forma alguma que Deus possa entrar e assumir o seu poder. Eu faço de tudo para as pessoas ficarem presas no que é visível e material e nunca darem atenção para aquilo que elas não podem conhecer ou entender. Um dos mais astutos instrumentos que eu uso para o controle do humano é o medo. Planto a semente do medo nas mentes das pessoas e conforme essas sementes germinam e crescem através do uso contínuo dos pensamentos negativos, controlo o espaço que elas ocupam. Os 6 medos mais efetivos são o medo da pobreza, da crítica, da perda da saúde, da perda do amor, da velhice e da morte. E qual desses 6 medos mais te ajuda a vontade humana a assumir o controle e distanciar a alma de Deus? O primeiro e o último, pobreza e morte. Em um momento ou outro durante a vida, eu amarro as pessoas através de um desses medos, ou até de ambos. Planto esses medos nas mentes das pessoas de forma tão inexorável que elas acreditam que esses medos são sua própria criação. Realizo essa tarefa fazendo com que as pessoas acreditem que estou lá, esperando-as para fazê-las reinar, para que elas julguem que isso é elas tomando posse da sua prudência, sendo compreensivas, sábias. Mas eu, na verdade, é que destruo tudo ao redor delas. Faço com que elas nunca progridam. Todas as formas de medo ampliam o espaço que ocupo na mente humana. Então, Sua Majestade, você explicaria como ganhou esse controle sobre os seres humanos?
A história é muito longa, que desde o Éden, o ser humano preferiu confiar somente em si mesmo e não confiar no seu Criador. O que eu posso extrair de sua resposta é que os homens pensam é o que eles realmente são ou não. Ou o que eles pensam é somente uma força que você impôs sobre eles e fazem ser escravos e viverem na escuridão. De certa forma você está correto. Mas me conte mais sobre o mundo em que você reina. Vivo onde quer que eu escolha. O tempo e o espaço não existem para mim. Sou uma força que, para descrever melhor para você, deve ser considerada como a energia humana. Meu lugar físico favorito, conforme lhe falei, é o único lugar possível, na mente e no coração humano. Controlo todo ser humano. A quantidade de espaço que ocupo nele depende do quanto e de que tipo de pensamento essa pessoa mantém em sua mente. Conforme já lhe falei, não posso, sob nenhuma hipótese, controlar uma pessoa que pense por si própria. E você fala da sua oposição à vontade divina. O que você quer dizer com isso? O meu oponente controla todas as forças positivas do mundo. Toda a ciência, sabedoria, inteligência, tal como o amor, a fé, a esperança e o otimismo. O meu oponente, divina vontade, também controla os fatores positivos de todas as leis naturais do universo, as forças que mantêm a Terra, os planetas e todas as estrelas de forma harmônica nos seus devidos cursos. Mas essas forças são ínfimas em comparação com aquelas que operam na mente humana, que então está sob o meu controle. Como você pode ver, não tenho nenhuma intenção de controlar estrelas e planetas. Prefiro controlar as mentes humanas. E onde você adquiriu sua força e de que maneira você a mantém? Adquiro minha força me apropriando do poder da mente dos humanos, fazendo com que eles vivam por si próprios, não desejando influência da vontade divina. 98% de cada 100 que voltam para o meu plano, vindo desse plano, são assumidos por mim e o poder de suas mentes é acrescentado ao meu ser. Pego todos aqueles que vêm com qualquer forma de medo. Estou constantemente trabalhando, preparando as mentes das pessoas antes da morte, de tal forma que eu possa me apropriar delas quando voltarem para o meu plano. Então você me dirá como você realiza efetivamente esse trabalho de preparar as mentes humanas, de tal forma que você possa ganhar o controle sobre elas? Tenho inúmeras maneiras de ganhar o controle das mentes humanas, enquanto elas ainda estão vivendo na Terra. A minha maior arma é a pobreza. Eu deliberadamente desencorajo as pessoas a acumular riqueza material, porque a pobreza em si mesma tira a habilidade dos homens de pensar e os faz ser uma presa fácil para mim. Outro grande aliado meu é a doença. Um corpo doente desencoraja o pensamento. Aí então tenho milhares de trabalhadores na Terra que me ajudam a ganhar o controle das mentes humanas e continuar reinando e destruindo tudo o que eles mesmos realizam em redor deles. Tenho esses agentes estrategicamente colocados em todos os lugares, independente de raça, credo ou religião. Quem são seus maiores inimigos na Terra, Sua Majestade? Todos aqueles que inspiram as pessoas a pensar e agir de acordo com as suas iniciativas mais profundas dadas pela divina vontade. Pessoas como Sócrates, Maria, Jesus, Abraham Lincoln, vários outros que pensam. E você também não está me fazendo nenhum bem. É verdade que você usa homens que possuem grandes pensamentos, grandes forças de mudança, de evolução, de fazer o bem ao redor, do planeta. Como já lhe falei, a pobreza é sempre minha aliada, porque ela desencoraja a livre expressão de pensamentos e encoraja o medo nas mentes dos homens. Alguns homens ricos servem a minha causa, porque mantêm os outros pobres, enquanto outros
podem me atrapalhar muito dependendo da forma como usam a riqueza. Isso é interessante, Sua Majestade. O que você pode me dizer sobre homens, meninos e meninas, né, que estão no caminho para o inferno? Você os controla também? Bem, eu posso responder essa questão somente com sim ou não. Corrompi a mente dos jovens desde cedo, os ensinando a fugirem de casa, a quererem se rebelar contra os seus pais, a beber e a fumar, a se maltratar, a buscar o sexo como prazer. Mas eles têm me surpreendido, às vezes com uma tendência de pensar por si próprios. Você diz que corrompeu a mente dos jovens com álcool e cigarro. Consigo entender como a bebida alcoólica pode destruir o poder do pensamento independente, mas não consigo enxergar de que forma os cigarros podem ajudar na sua causa. Você pode não saber, mas tudo que causa prazer o homem quebra o poder da persistência e destrói o poder da resistência. Inclui também masturbação, a sexualidade desordenada, gula, comer demais, namoricos, a dependência humana de uns dos outros, a estima, de querer ser visto, de querer ser considerado pelos outros, de querer ser reconhecido, mesmo não fazendo nada de bom, quer ser reconhecido só por existir. Tudo isso acaba com a habilidade de concentração. Eles vivem em função de agradar uns aos outros e poder ter amigos. Eles matam e diminuem a imaginação, e o cigarro matam e diminui a imaginação, qualquer outro prazer, e ajudam em muitos outros meios para que as pessoas não usem mais suas mentes de forma efetiva. Você sabia que tem milhões de pessoas, jovens e velhas, de ambos os sexos, que fumam e fazem todo tipo de vícios, até 2 maços de cigarro, no caso de fumar, até 2 maços de cigarro por dia, e outros vícios diariamente, constantemente, se masturbam várias e várias vezes por dia. Isso significa que eu possuo milhões de pessoas que estão gradualmente destruindo o seu poder de resistência. Um dia eu adicionarei ao seu hábito de fumar cigarro outros hábitos destruidores de pensamento, que ele já faz: sexo, drogas, crack. Até o momento exato de ganhar o controle de suas mentes, hábitos vêm em pares, em trios e em quartetos. Qualquer hábito que enfraqueça a força de vontade de uma pessoa também abre portas para outros hábitos negativos possuírem a mente dessa pessoa. O hábito do cigarro não somente diminui o poder de resistência, como também desencoraja a persistência, além de enfraquecer as outras relações humanas. Nunca pensei que cigarro e drogas, essas coisas pudessem ser uma arma de destruição. Sua Majestade, vontade humana, mas a sua explicação dá um novo enfoque no assunto. Quantos se entregam a esse hábito destrutivo de que você tanto se gaba? Sim, estou orgulhosa dos meus números. Milhões agora são vítimas e o número cresce dia a dia. Em breve devo ter a maior parte do mundo entregue aos hábitos de prazeres, e milhares de famílias têm os seguidores desse hábito, incluindo cada membro da família. Filhos e filhas muito jovens estão se entregando a isso, estão aprendendo desde pequenos como querer o sexo logo como base de suas conquistas amorosas, sexuais, prazeres, relacionamentos humanos, apegos humanos, a serem viciados em usar os outros. Isso tudo observando seus pais, irmãos mais velhos e irmãs. Quais dos dois você considera a maior arma para ganhar o controle das mentes humanas? O cigarro ou a bebida? Sem hesitar, é a bebida. Mas o cigarro não perde. Uma vez que eu consiga que um jovem junte-se ao clube de beber, não tenho problema algum de induzir essa pessoa a começar a fazer tudo mais, a se esbaldar no sexo e a todos os outros hábitos de gula, de prazeres sexuais e tudo mais que possa destruir o pensamento independente da ação. Então, Sua Majestade, vontade humana, quando comecei essa entrevista, eu tinha uma noção totalmente errada a seu respeito. Pensava que você era uma fraude um tanto quanto irreal, mas agora vejo que você é muito real e realmente muito poderosa. A sua desculpa é aceita, mas você não precisa se preocupar.
Milhões de pessoas já questionaram o meu poder. A maior parte delas eu peguei no meu portal. Assim que elas fizeram a caminhada de poder pensar por si próprias, de não pensar por si próprias e se deixar levar pelo pensamento dos outros. Não peço que ninguém acredite que eu domino, eles nem sabem que eu existo. Prefiro que as pessoas tenham medo de mim. Como assim? Me conhecem muitas vezes como o diabo. Sua Majestade, por favor, me perdoe se eu estiver sendo rude, mas eu não seria capaz de olhar no espelho novamente se não lhe dissesse aqui agora que você realmente é uma desgraça, porque se aproveita das pessoas. Sempre tive o conceito errado a seu respeito. Eu pensava que a gente era livre, que a nossa vontade era o que movia a gente a querer viver, a querer fazer o bem para as pessoas. Sim, a vontade, quando ela reina com a divina vontade, ela tem o poder de fazer tudo isso que você está dizendo. Quando ela usa o seu livre-arbítrio para dizer sim para Deus, para a divina vontade, para o meu oponente, mas quando ela diz sim para o demônio, realmente, quando diz sim para aquele que utiliza dela e para poder fazer o mal, ela reina e ela destrói tudo que tem pela frente. O suficiente para deixar, com que elas fiquem vivendo, se torturando constantemente, até a morte e até após a morte. Mas agora vi pela sua própria confissão que você destrói o direito do livre pensamento, da vontade humana livre de pensamento, e faz com que as pessoas vivam um verdadeiro inferno na terra. O que você tem a dizer em relação a isso? Eu consigo o que quero exercendo o autocontrole. Não é tão bom para a minha causa, mas sugiro que você me imite em vez de me criticar. Você se auto-intitula um pensador e você realmente é, pois de outra forma você nunca teria me forçado a confessar a minha natureza numa entrevista como esta. Você nunca será o tipo de pensador que me amedronta, a não ser que você consiga ganhar e exercer total controle sobre as suas próprias ações, movido pela vontade divina, e deixar com que Deus reine completamente em você. Bem, vamos nos afastar desse assunto. Vim aqui para aprender mais sobre a vontade humana e não para discutir ao meu respeito. Por favor, vamos em frente e me conte. Quais outros dos muitos truques que você tem para ganhar o controle da mente humana e destruí-la? Qual a sua arma mais poderosa exatamente até agora? Bem, essa é uma questão difícil de responder. Tenho tantos meios e instrumentos para entrar e controlar as mentes humanas. O que é difícil dizer qual é o mais poderoso. Exatamente nesse momento estou tentando fazer uma nova guerra mundial. Se eu conseguir fazer com que o mundo comece a se matar de forma maciça, serei capaz de colocar em ação o meu poder e o controle total sobre o mundo. É o que você pode chamar de medo sistêmico generalizado. Uso esse instrumento para trazer as guerras mundiais. E causo também as crises econômicas. E se minha oposição não tivesse se adiantado a mim, neste momento eu teria controlado cada homem, mulher e criança neste mundo. Se você pode ver por si mesmo o quão perto eu cheguei para a dominação completa do mundo, e ainda estou trabalhando nisso, principalmente agora, porque aquilo por que venho lutando para conseguir há milhares de anos. Sim, estou entendendo. Quem não entenderia? Você é uma manipuladora muito engenhosa das mentes das pessoas. Você usa o seu poder diabólico somente em pessoas de posição privilegiada e de grande influência? Que têm poder para poder reinar sobre os outros? Não, eu uso a mente de todas as pessoas, de todas as classes. Na verdade, prefiro o tipo de pessoa que não pensa por si mesma. Consigo manipular esse tipo de pessoa sem nenhuma dificuldade. Eu não poderia controlar 98% das pessoas do mundo se todas fossem hábeis para pensar por si mesmas e se renderem à divina vontade. Estou interessado no bem-estar de todas aquelas pessoas que você quis descontrolar. Por isso, desejo que você me conte todos os truques utilizados para entrar e controlar as mentes. Quero uma confissão completa, portanto, comece com o seu truque mais ardiloso. Isso que você está me forçando a fazer
Chama-se suicídio, mas eu não tenho o que fazer. Acalme-se. Colocarei em suas mãos a arma pela qual milhões de co-irmãos seus poderão se defender de mim. Diga-me primeiro, então, qual é o seu truque mais inteligente, vontade humana, unida com a vontade diabólica, aquele que você usa para capturar o maior número de pessoas possível. Se você me forçar a revelar esse segredo, isso significará a perda de milhões de humanos que hoje habitam no planeta Terra e ainda milhões que estão por nascer das minhas mãos. Eu lhe imploro que me permita passar por esta questão sem respondê-la. Então, Sua Majestade, você está com medo de uma simples e humilde criatura humana? Isso está certo mesmo? Certo para mim não está, mas é verdade. Você não tem necessidade de roubar a minha ferramenta de trabalho mais importante. Por milhões de anos eu dominei as criaturas humanas através do medo e da ignorância. Aí você vem e pensa em destruir as minhas armas, fazendo com que eu conte como eu as uso contra as pessoas. Você não se deu conta de que, se me forçar a revelar meus segredos, eu perderei a minha vantagem e o meu poder sobre as mentes que porventura lerem esta confissão? Você não tem compaixão? Onde está o seu senso de humor? Você não sabe brincar? Pare de enrolar e comece a confessar. Quem você pensa que é para pedir compaixão, se ambos sabemos que, se você pudesse, destruiria cada ser humano da Terra? Quem é você para falar em senso de humor e a habilidade em jogar e brincar? Logo, você que pune as pessoas inocentes com os seus pensamentos agressivos dentro das mentes delas, utilizando-se dos seus medos e ignorâncias. O seu verdadeiro negócio aqui, se pode se chamar assim, é manter a escravidão totalmente as pessoas na sua rede e na sua trama diabólica. E eu estou aqui para ajudar a abrir as portas das prisões autoimpostas, na qual homens e mulheres estão confinados pelos medos que você vem plantando em suas mentes. A arma mais poderosa, então, que eu possuo sobre os seres humanos consiste em 2 princípios secretos de controle mental. Primeiramente, falarei sobre o princípio do hábito, através do qual eu silenciosamente entro nos recônditos das mentes das pessoas. Operando através desse princípio, gostaria de poder dizer o uso desta palavra, o hábito de alienar. Quando uma pessoa começa a ser alienada em qualquer assunto, ela se dirige diretamente para as portas do que vocês dizem, seres humanos chamam de inferno humano. Descreva todos os modos com que você induz as pessoas a se alienarem. Defina a palavra alienação e conte-nos exatamente o que ela significa. A melhor definição que posso dar para a palavra alienação é afirmando que todas as pessoas que pensam por si mesmas nunca se alienam quando estão unidas à vontade divina, enquanto aquelas que não pensam ou pensam o mínimo possível são as chamadas alienadas. Um alienado é aquele que se deixa ser influenciado e controlado por circunstâncias externas à sua mente. Ele prefere deixar que ocupe a sua mente e use o seu intelecto do que ter o trabalho de pensar por si mesmo. O alienado é aquele que aceita qualquer coisa que a vida lhe oferece sem julgar, ou lutar por aquilo que quer, porque na verdade ele não sabe o que quer da vida e gasta boa parte do seu tempo tentando justamente descobrir isso. Um alienado emite muitas opiniões, mas elas nunca são suas. A maior parte delas provém da mídia. O alienado é aquele que é muito preguiçoso para usar o seu próprio cérebro, e esta é a principal razão de como eu consigo assumir o controle de seus pensamentos e plantar as minhas ideias na sua mente e as ideias do diabo. Acho que compreendi bem o que é um alienado. Diga-me exatamente quais são os hábitos das pessoas que se alienam ao longo de sua existência. Comece me contando quando e como você ganha o controle da mente de uma pessoa. O controle que exerce sobre um ser humano inicia-se ainda na sua juventude, na sua infância. Algumas vezes lanço as bases para o controle da mente antes ainda da pessoa ter nascido, manipulando a mente dos seus pais.
Algumas vezes vou ainda mais longe e preparo o controle da mente desses seres humanos através do que vocês chamam de hereditariedade. Então, conforme você pode ver, tenho 2 maneiras de entrar na mente de uma pessoa. Sim, vá à frente. Vá em frente e descreva essas 2 portas pelas quais você entra e controla as mentes dos seres humanos. Como já afirmei, ajudo a trazer as pessoas para o seu mundo com mentes fracas, fornecendo a elas todas as fraquezas dos seus ancestrais. Você chama esse princípio de hereditariedade. Após o nascimento, uso o que vocês seres humanos chamam de ambiente como um meio de controlá-los. É aí que entra o princípio do hábito. A mente é nada mais, nada menos do que a soma de todos os hábitos. Um por um eu entro na mente e estabeleço hábitos que levam finalmente à completa, absoluta dominação. Diga-me quais são os hábitos mais comuns pelos quais você controla a mente das pessoas. Aqui vem um dos meus mais sábios truques. Eu entro nas mentes das pessoas através de pensamentos que eles acreditam serem seus. Os mais úteis para mim são o medo, superstição, avareza, ganância, luxúria, vingança, raiva, vaidade e preguiça. Através de um ou mais destes, consigo entrar em qualquer mente, em qualquer idade. Mas consigo os meus melhores resultados quando assumo o controle de uma mente ainda jovem, antes que o seu proprietário tenha aprendido a fechar alguma dessas 9 portas. Então, estabeleço hábitos que mantêm essas portas abertas para sempre. Estou começando a entender os seus métodos. Agora vamos voltar para o hábito de alienar. Conte-nos sobre esse hábito que você diz ser o seu melhor truque para controlar as mentes das pessoas. Como disse antes, faço com que as pessoas comecem a alienar-se ainda durante sua infância. Eu as induzo a alienarem-se por meio das escolas, sem elas saberem que ocupação elas desejam seguir na vida. Aqui pego a maioria das pessoas, tal como os hábitos. Aliene-se em uma direção e em breve você estará alienado em todos os segmentos. Também uso hábitos do meio para me derem um controle definitivo das minhas vítimas. Entendo, faz parte do seu negócio treinar crianças no hábito de alienar-se, induzindo-as a ir para a escola sem propósito ou objetivo. Agora me conte alguns dos seus outros truques pelos quais você faz as pessoas alienarem-se. Bem, meu segundo melhor truque em desenvolver o hábito de alienar-se é que eu coloco em operação em conjunto com os pais, professores e instrutores. Eu os previno a não me forçar a mencionar esse truque. Não o revele. Se você o fizer, você será odiado pelos co-trabalhadores que me ajudam a usá-lo. Se você publicar essa confissão em forma de um livro, o seu livro será barrado nas escolas. Ele certamente irá para a lista negra da maioria dos religiosos. Ele será escondido das crianças por muitos pais. Os jornais não ousarão fazer resenhas desse conteúdo. Milhões de pessoas te odiarão por escrever este livro ou falar sobre isso. Na verdade, ninguém gostará de você e do seu material, exceto aqueles que pensam. E você sabe como poucos são desse tipo. Meu conselho para você é que deixe passar essa revelação para outro momento. Ou nem fale sobre isso, né? Então, para o meu próprio bem, você deseja que eu mantenha escondida a revelação do seu segundo melhor truque? Ninguém gostará do meu livro, exceto aqueles que pensam isso? Ou ninguém gostará de me ouvir, exceto aqueles que pensam? Muito bem. Vá em frente e responda. Você se arrependerá disso, senhora pensadora, mas você será alvo de piada. Eu estou cansada de saber disso. Devido a esse seu erro, você transferirá a atenção para mim, de mim para você. Meus co-trabalhadores, que são milhões, esquecerão de mim e o odiarão por revelar os meus métodos, que eles pensam serem seus. Não se preocupe comigo. Conte-me tudo sobre o seu segundo melhor truque, com o qual você induz as pessoas a se alienarem com você e viverem o inferno na terra. E continuarem lá depois, né? Meu segundo melhor truque não é o segundo. Na verdade, é o primeiro. E o primeiro porque sem ele eu jamais ganharia o controle de todos. Pais, professores, instrutores e muitos outros adultos, sem terem consciência disso, servem à minha causa, ajudando-me a instruir o hábito de fazer todos não pensarem mais por si próprios.
Eles fazem o seu trabalho de várias formas, nunca suspeitando do que eles estão fazendo nas mentes das crianças ou a real causa dos erros dos pequenos. Então, os religiosos, professores, né, religiosos, instrutores religiosos, né? Tá, entendi. Fazem coisas para te ajudar. Eu mal posso acreditar em você, Sua Majestade. Eu sempre acreditei que os melhores amigos das crianças forem aqueles mais próximos a elas, os pais, os professores e os instrutores religiosos. Aonde as crianças iriam sem esses guias, de que elas dependem tanto e que são responsáveis por elas? É aí que entra a minha sabedoria. Esta é a explicação exata de como controlo 98% das pessoas do mundo. Assuma o controle das pessoas durante a sua juventude, desde sua infância, antes que eles possuam o controle de suas próprias mentes, usando aqueles que são responsáveis por elas. Preciso especialmente da ajuda daqueles que ministram instruções religiosas, principalmente as crianças, porque é aqui que eu acabo com o pensamento independente e começo o hábito da alienação, confundindo as mentes das pessoas com ideias que não são aprovadas e que têm a ver com um mundo de que elas não conhecem nada. E aqui está o que eu planto nas mentes das crianças, o maior de todas as mentiras. Qual é? Colocando a culpa de tudo que acontece de ruim com elas no diabo. Uau! Entendo que é muito fácil para você, então, realmente, né, a ganhar, porque você coloca a responsabilidade de tudo que você faz no diabo. Uau! Uau! Então, ele não é tão mal assim. Não, ele é terrível. É por isso mesmo que é ele o autor dessa grande mentira, né? Ele se aliou à sua vontade diabólica a mim. E nós trabalhamos juntos desde o momento em que a serpente tentou Eva no paraíso. E até agora, continua nós dois aliados trabalhando poderosamente para o ser humano nunca voltar-se a Deus e nunca se unir às inspirações divinas e viverem completamente livres, sem medo de Deus, sem medo de nada. Uau! Então vamos lá. As crianças crescem, mas nem sempre aprendem a pensar por si mesmas. Então, uma vez que você consegue capturar a mente de uma criança através desses medos, né, do demônio, achando, ou então de culpar o demônio por tudo, né? Mas só que hoje em dia as pessoas não pensam mais dessa forma. O que mais você utiliza, né, além de ser o diabo? Porque hoje em dia as pessoas não colocam tanto a culpa no diabo assim, né? E você utiliza? O que você mais utiliza para poder alienar as pessoas? Contamino a mente de uma criança antes que ela tenha total controle sobre si mesma através dos hábitos, dos prazeres. Então eu entro desde pequenininho, quando a mãe dá um tablet para o seu filhinho. Quando a mãe deixa o seu filhinho assistir televisão. Então a propaganda, sim, quando o diabo não tem poder, quando a pessoa não coloca a culpa no diabo, normalmente é através da propaganda, da mídia, da tecnologia, que eu faço as pessoas não pensarem mais por si próprias. Filmes, desenhos. Entendo sua natureza diabólica. E agora vamos voltar. Realmente, né? O diabo tem culpa nisso tudo, né? Porque foi ele que tentou Eva, realmente, tô entendendo. E agora vamos voltar e discutir mais sobre os métodos que você utiliza para induzir as pessoas a se alienarem, transformando suas vidas em um inferno na terra. Pela sua confissão, entendi que você toma as mentes das crianças enquanto elas são muito jovens e vulneráveis. Agora me conte como você usa pais, professores, líderes religiosos para provocar alienação nas pessoas. Um dos meus truques favoritos
é coordenar os esforços dos pais e instrutores religiosos de forma que eles possam trabalhar em conjunto comigo, para poder me esconder o máximo possível e poder dizer que a culpa é do mal, do demônio, e aniquilar o poder das crianças de pensarem por si próprias, de que elas são as verdadeiras responsáveis por suas escolhas. Uso muitos líderes religiosos para diminuir a coragem e a força dos pensamentos independentes delas de lutarem por si próprias e pensarem por si próprias. E como faço isso? Fazendo com que eles me temam. Que eles temam o diabo, né? Que eles temam o diabo e pensem que é o diabo que faz tudo, que a culpa sempre é do pecado, do diabo e tudo mais, que vai distanciar essas pessoas de Deus, vai distanciar as pessoas das coisas boas. Mas uso os pais para ajudar os líderes religiosos nesta grande tarefa designada por mim. E também uso os pais para darem para as crianças, né, os meios que eu também utilizo, que é a propaganda e a mídia. Como os pais ajudam então os líderes religiosos a destruir o poder que as crianças possuem de pensarem por si mesmas? Nunca ouvi falar tal monstruosidade. Consigo isso através de um truque muito inteligente. Faço com que os pais ensinem as suas crianças a acreditarem neles, né? Acreditarem no demônio e em todos os assuntos importantes com que eles lidam em suas vidas, tais como religião, política, casamento e outros mais. Dessa forma, como você pode ver, quando eu ganho o controle da mente de uma pessoa, consigo facilmente perpetuar o controle, fazendo com que essa pessoa me ajude a ganhar a mente de outros e de seus filhos, continuando essa corrente de dizer que a culpa do que acontece de ruim no mundo é meu, não é da vontade humana, mas sim do demônio, né? Vontade do demônio. De que outras formas você usa os pais para transformarem seus filhos em alienados? Faz com que as crianças se tornem alienadas simplesmente fazendo-as seguirem o exemplo de seus pais ou pedirem o que querem das mídias oferecidas pelos pais para fazer com que elas no momento de entretenimento, os pais ocupados, faço eles ficarem muito ocupados, correndo atrás dos seus objetivos e faz os seus filhos ficarem com o material de propaganda. No começo, principalmente nesse tempo, é assim, das quais a maioria dos pais eu já tenho o controle e tenho eles como ajudantes eternos da minha causa. Em algumas partes do mundo ganho a mente das crianças e subjugo a sua força de vontade exatamente da mesma maneira que os homens conseguem domesticar animais de pouca inteligência. Não faz nenhuma diferença para mim de que forma a vontade de uma criança é subjugada, contanto que ela tenha algum tipo de medo. Entrarei nessa mente através do medo e limitarei o seu poder de pensar independentemente. Me parece que você faz qualquer coisa para que as pessoas não pensem. Sim, pensamento disciplinado e organizado significa morte para mim. Não consigo existir nas mentes daqueles que pensam de forma apurada. Não me importo que as pessoas pensem, desde que elas pensem somente com foco no medo, no desencorajamento, no pessimismo, no desespero e na destruição, ou então quando elas não pensam em nada, ficam lá dissolvidas no conteúdo que eu preparei para elas, né, de entretenimento, de mídia, de informação, de notícias e tudo mais. Quando elas começam a pensar de forma construtiva em termos de fé, coragem, esperança, amor, com propósitos definidos, elas imediatamente se tornam aliadas da divina vontade e, consequentemente, eu as perco. Estou começando a entender como você ganha o controle das mentes das crianças através da ajuda de seus pais e instrutores religiosos, mas não vejo como professores podem ajudá-lo nesse trabalho tão tenebroso. É verdade, né? Os professores me ajudam a ganhar controle das mentes das crianças, não tanto pelo que ensinam a elas, mas muito mais pelo que eles não ensinam. Todo o sistema de escolas é administrado de forma estrategicamente para ensinar às crianças quase tudo, exceto como elas pensarem por si próprias e de forma independente. Vivo sempre com medo de que algum dia alguma pessoa corajosa reverta esse sistema de ensino e será decretada a morte da minha causa. E está caminhando para isso.
permitindo que os estudantes se tornem instrutores, usando aqueles que hoje servem como professores somente como guias, para ajudarem as crianças a estabelecerem modos e recursos próprios para se desenvolverem em suas próprias mentes, começando pelo seu próprio interior. Quando esse tempo chegar, os professores não mais pertencerão à minha equipe. E está chegando. Esse tempo, eu acho que está chegando nesse tempo agora. Porque muitos professores estão trabalhando nessa intenção de ajudar as crianças a pensarem por si próprias. As aulas de filosofia, algumas escolas, né, dão aulas de filosofia e tudo mais. E tem que continuar assim. Tinha a impressão de que o objetivo de todas as escolas era ajudar as crianças a aprenderem a pensar. Bem, esse pode ser o objetivo das escolas, mas o sistema, em muitas das escolas do mundo, não consegue atingir essa meta. As crianças da escola são ensinadas não a desenvolver as suas próprias mentes, mas sim a adotar e usar pensamentos dos outros. Esse tipo de escola destrói a capacidade de pensamento independente, exceto em alguns casos raros em que as crianças definitivamente têm que contar somente com sua força de vontade e assim conseguem manter o seu próprio modo de pensar. Pensamento apurado é um negócio da minha oposição, divina vontade, não meu. Qual a relação, se há alguma, entre a sua oposição à vontade de Deus e os lares, as escolas e as igrejas? A sua resposta a essa questão deve ser interessante. É aqui que eu faço uso de alguns dos meus mais sábios truques. Faço com que tudo o que é feito pelos pais, pelos professores e pelos instrutores religiosos pareça ter sido feito para que sejam imitados, para que sejam, comparação. Isso tira o foco de mim, enquanto manipulo a mente dos jovens. Quando os instrutores religiosos tentam ensinar às crianças essas virtudes, boas, de fazer o bem, geralmente o fazem assustando-os, falando com o nome do diabo. Falando que, você não pode fazer o bem, você tem que fazer o bem para não fazer o mal que o diabo ensina. Então, eles tiram o foco das virtudes para colocar o pecado e o diabo no meio. Quando os instrutores religiosos tentam ensinar às crianças as virtudes dessa minha oposição, geralmente sempre fazem isso. Isso é tudo que peço deles. Eu fomento a chama do medo de tal forma que o poder de pensar de forma apurada da criança fica comprometido. Nas escolas, os professores aprofundam a minha causa, mantendo as crianças tão ocupadas, decorando informações não essenciais em suas mentes, que eles não têm a oportunidade de pensar ordenadamente. Então, são as fórmulas, já estão o jeito, as continhas, o ABCD que já está tudo prontinho, é só a criança completar, tal. Entendi. Você considera a favor de sua causa todos aqueles que são pegos no hábito de alienar-se? Não, alienar-se é somente um dos meus truques, através do qual assumo poder que seria do pensamento independente. Antes que um alienado se torne propriedade permanente minha, devo guiá-lo e fisgá-lo com outro truque. Contarei a você sobre esse outro truque depois que eu finalizar a descrição dos meus métodos de converter pessoas em alienados. Significa então que você possui um método pelo qual você faz as pessoas se alienarem de tal forma que o seu poder de autodeterminação nela fica totalmente comprometido, impedindo-as de buscar a sua própria salvação? Sim, é um método definitivo e tão efetivo que nunca falha. Entendo que você diz que o seu método é tão poderoso que a sua oposição não consegue resgatar mais aqueles que você fisgou pelo hábito da alienação. Sim, exatamente isso que estou dizendo. Você acha que eu controlaria tantas pessoas se minha oposição pudesse evitar isso? Nada pode me deter de controlar as pessoas, exceto as próprias pessoas. Nada pode me parar, exceto o poder do pensamento apurado, aliado com a inspiração da divina vontade. Pessoas que pensam de forma apurada não se alienam em nenhum assunto. Elas reconhecem o poder de suas próprias mentes. Além disso, elas assumem o poder de suas mentes e não permite que nada, nem ninguém possa influenciá-las, somente Deus. Vá em frente e conte mais dos seus métodos, pelos quais você faz as pessoas alienarem-se para viver o inferno. Faço com que as pessoas se alienem em todos os assuntos em que eu possa controlar o pensamento independente e a ação. Pegue, por exemplo, o tema saúde. Faço com que a maioria das pessoas coma muita comida e o tipo errado de comida.
Isso leva à indigestão e à obesidade e destrói o poder do pensamento apurado. Se as escolas e igrejas ensinassem às crianças maneiras mais sadias de alimentar-se ou jejuarem e se mortificarem, elas causariam um dano irreparável à minha causa. Casamento. Faça com que homens e mulheres alienem-se em seus casamentos sem planos ou objetivos delineados para converter o relacionamento em harmonia. Aqui está em um dos meus mais efetivos métodos de converter as pessoas ao hábito de alienar-se. Faço com que pessoas casadas discutam e briguem sobre todos os tipos de assunto, colocando a culpa no outro. Eu as faço brigar e desentender-se sobre a forma de educar seus filhos. Faço com que eles entrem em controvérsias desagradáveis sobre seus próprios assuntos íntimos e em desacordos sobre amigos e atividades sociais. Eu os mantenho tão ocupados procurando falhas um no outro que eles nunca têm tempo suficiente para fazer qualquer outra coisa que pudesse quebrar o hábito da alienação. Na profissão, ensino as pessoas a tornarem-se alienadas, fazendo com que elas abandonem as escolas para pegar o primeiro emprego que acharem, sem nenhum plano ou objetivo definido, sem nenhuma meta ou propósito grandioso dado pela divina vontade, exceto a sobrevivência. Através desse truque, mantenho milhões de pessoas tomadas pelo medo da pobreza durante todas as suas vidas. Através desse medo, eu as guio lentamente, mas sempre para frente, para manterem cada vez mais o medo, até o ponto em que nenhum indivíduo consegue quebrar o hábito mais da alienação. Poupança. Faço com que as pessoas gastem deliberadamente e que economizem o mínimo ou nada, ou dependam exclusivamente do material para viver, até que eu as tenho totalmente sob controle pelo medo da pobreza. Então você utiliza bastante da mídia para isso, sim. A mídia é o meu melhor amigo, é o meu artifício para fazer as pessoas ficarem se comparando umas com as outras e querendo aquilo que elas vê que o outro tem. Ambiente. Faço com que as pessoas alienem-se em ambientes desarmoniosos e desagradáveis em seus lares, nos lugares onde trabalham, nos seus relacionamentos com parentes e desconhecidos, vivendo sempre querendo vingança, constantemente brigando. Faço com que eles fiquem sempre colocando a culpa uns nos outros, a culpa em outra pessoa, sempre, nunca assumindo a sua própria responsabilidade nos assuntos que realizam, nas coisas que realizam. E nesses ambientes, até que eu tenha todos eles sob meu controle, no hábito da alienação. Pensamentos dominantes. Faço com que as pessoas alienem-se caindo no hábito de pensar sempre negativamente. Isso leva a atos negativos e envolve as pessoas em controvérsias e preenche suas mentes com temores, pavimentando dessa forma o caminho para eu entrar e controlar de uma vez por todas suas vidas. Quando entro, faço com que as pessoas pensem que esses pensamentos negativos são criações suas e que são prudência e que são respeito humano e que são estima própria, cuidados consigo mesmo, amor próprio. Planto as sementes do pensamento negativo nas mentes das pessoas através do púlpito das igrejas, dos jornais, dos filmes, do rádio, da televisão, da internet, de todos os outros meios de que a mídia se utiliza para chegar até a mente. Faço com que as pessoas me permitam tomar conta de seus pensamentos, porque elas estão muito preguiçosas ou muito indiferentes para pensarem por si mesmas. E pensam que sua vontade é a vontade que elas estão recebendo desses conteúdos. Concluo pelo que você diz que alienação e procrastinação são a mesma coisa. É verdade? Sim, isso é verdade. Qualquer hábito que leve uma pessoa a procrastinar, de tal forma que a pessoa deixe para depois para tomar uma decisão definitiva, conduz ao hábito da alienação. O homem é uma única criatura que se aliena? Sim. Porque a vontade humana é do homem. Então, as outras criaturas são todas movidas pela divina vontade, de acordo com as leis já definitivas por ela. O homem sozinho é que desafia as leis da natureza e se afastou completamente da ordem da criação. E não são mais como Deus os criou. Eles se alienam quando quiserem. Tudo o que ocorre fora das mentes dos homens é controlado pela divina vontade. Por leis tão claras e definidas que se alienar é impossível. Controlo as mentes dos homens somente devido aos seus hábitos de se alienarem, que é outra maneira de dizer que controlo as suas mentes somente porque eles negligenciam e recusam-se a controlar e usar as suas próprias mentes. Isso você
Isso está ficando uma coisa muito profunda para um mero ser humano. Vamos voltar para a discussão de algo mais abstrato, menos abstrato. Por favor, me diga como o hábito da alienação afeta as pessoas no dia a dia da vida. E diga-me também de que forma uma pessoa mediana conseguiria entender. Eu preferiria manter essa entrevista entre as estrelas em alto nível. Não tenho dúvida de que você preferiria isso ou a pouparia de ficar exposta. Mas vamos voltar para a Terra, que é aqui onde você reina. Diga-me agora o que o hábito da alienação está fazendo para nós, humanos, como nação, como pessoas, cidadãos. Francamente, só devo dizer a você que eu quero manter o meu controle sobre todo o planeta. Isso é normal, né? Isso é normal. E qual é a força de governo que você mais utiliza? Com certeza são os ditadores, né? Porque eles fazem as pessoas não precisarem pensar mais. Eles dão comida, dão roupa, dão emprego, dão tudo. As pessoas não precisam mais pensar, não precisam mais inventar nada, não precisam mais nada. Então eu continuo reinando neste mundo através do poder, né, de governo, onde ditam as regras. E a democracia não deixa a liberdade para pensarem por si próprios. Então vamos voltar ao assunto da alienação. Por que as pessoas, a maioria, são ricas, que estão reinando na vontade humana, enquanto a maioria das outras pessoas é pobre? É exatamente essa a razão. A pobreza, tal como a doença, é contagiosa. Você sempre vai encontrar a pobreza entre os alienados, nunca entre aqueles que sabem o que querem e estão determinados a conseguir algo. Talvez você possa significar alguma coisa para você quando chama sua atenção para o fato de que aqueles que nunca se alienam, que são os mesmos que eu não controlo, são aqueles que possuem a mente própria, né? E eles acabam sendo as mesmas pessoas. E as que são alienadas, eu mantenho algumas ricas, né? No meu controle de quererem, por medo, manterem-se sempre protegidas. E para isso elas mantêm todo o dinheiro na mão delas mesmas. Elas acreditam que elas, com sua vontade humana, podem manter a terra sob controle. E usam seu dinheiro para isso, para continuar nesse poder. Então, por isso que elas não dividem a sua riqueza com os pobres, e eles são os mais alienados de todos. Sempre entendi que o dinheiro era a raiz de todo o mal, que os pobres e desafortunados herdariam o céu, enquanto os ricos inevitavelmente acabariam em suas mãos, né, na vontade humana. Mas na verdade é isso mesmo. Os ricos, eles aproveitam de sua riqueza para poder manter os pobres alienados, é isso? Os homens que sabem como conseguir as coisas materiais desta vida geralmente também sabem como manter longe a pobreza, por causa do próprio medo que eles têm. Tem medo de ficarem doentes, tem medo de ficarem pobres, então eles fazem de tudo para se manterem ricos o máximo possível e manter os pobres cada vez mais pobres. Se essas mesmas pessoas tivessem metas definidas e propósitos dentro da divina vontade, elas dividiriam tudo o que têm e ensinariam as pessoas a não serem mais alienadas através do seu dinheiro. Presumo pelo que você diz que você não é parceiro dos principais homens, né, que pensam, daqueles que realmente fazem. Sim, eu mantenho eles o mais longe possível. Faço com que ninguém ouça eles. A vontade humana, não deixo ninguém ouvir os pensadores, aqueles que realmente têm liberdade para pensar, aqueles que realmente falam a verdade. Eu não deixo serem ouvidos. Se você está ouvindo alguém, é uma pessoa que está sendo dominada pela vontade humana, e que aonde a vontade humana está reinando. Se você está ouvindo, quem está na mídia hoje é quem tem o poder de manter a vontade humana no poder. Então, quem são alguns dos não alienados nos dias de hoje sobre os quais você não tem controle? Filósofos e religiosos
que escrevem as verdades eternas, principalmente os místicos da Igreja Católica, que são totalmente obedientes à divina vontade. Principalmente a Igreja Católica é a detentora de todas as verdades, mas tem muitos dentro dela que são governados por mim. Vá em frente, descreva um típico alienado. Dê sua descrição ponto a ponto, de forma que eu possa reconhecer um alienado quando eu estiver próximo de um. A primeira coisa que você notará em um alienado é sua total falta de propósito sobre a vida. A sua falta de autoconfiança será evidente. Ele nunca conquistará nada através do pensamento e do esforço. Ele gasta tudo o que ganha e gasta ainda mais se consegue crédito. Ele ficará doente ou debilitado por alguma causa real ou imaginária e clamará aos céus ao sofrer a menor dor física. Ele terá pouca ou nenhuma imaginação. Ele não terá entusiasmo nem iniciativa para começar qualquer coisa que não seja forçado a fazer e expressará claramente a sua fraqueza, pegando o atalho de tudo que puder. Ele terá um temperamento explosivo e total falta de controle sobre suas emoções. A sua personalidade será sem magnetismo e não atrairá nenhuma pessoa à sua volta. Ou então atrairá para poder ser imitado. Ele terá muitas opiniões sobre muitas coisas, mas nenhum tipo de conhecimento apurado sobre nada. Ele normalmente diz saber tudo de tudo, mas não é bom em nada. Ele se negará a cooperar com aqueles que estão à sua volta, mesmo aqueles que possam depender de seu trabalho para comida e abrigo. Ele cometerá os mesmos erros várias e várias vezes, nunca tirando proveito do fracasso. Ele terá uma mente limitada e intolerante em todos os aspectos, sempre pronto a crucificar todos aqueles que estiverem em desacordo com ele. Ele esperará tudo dos outros, mas estará disposto a dar pouco ou nada em troca. Ele começa várias coisas, mas nunca termina nada. Ele será taxativo na condenação de seu governo, mas ele nunca lhe dirá definitivamente como a gestão pode ser melhorada. Ele nunca tomará decisões sobre nada, se puder evitá-las, somente para poder manter o controle sobre as pessoas. E se for forçado a decidir, tem grande possibilidade de que ele converta suas decisões para manter a alienação do próximo. Ele comerá muito e se exercitará muito pouco, ou exercitará muito para seguir a comparação que ele faz com os outros. Beberá bebida de álcool se alguém pagar para ele. Ele apostará muito. Criticará outros que estiverem sendo bem-sucedidos em suas carreiras. Em poucas palavras, o alienado trabalhará duro para não pensar ou para continuar no poder, enquanto outros trabalharão para ter uma boa vida. Ele contará uma mentira antes de admitir sua ignorância em qualquer assunto. Se trabalhar para os outros, ele os criticará pelas suas costas e os elogiará na sua frente. Bem, você acabou de me dar uma descrição gráfica do alienado. Por favor, me dê agora uma descrição do não alienado, de forma que eu possa reconhecê-lo logo de cara. O primeiro sinal de um não alienado é este. Ele está engajado em fazer algo com um propósito bom para a humanidade. Ele e Jesus estão juntos nessa, através de um plano bem organizado e detalhado, o qual também é definido para levar o bem para o máximo de pessoas possível. Ele tem um objetivo maior na vida, além de pensar somente em si próprio, no qual ele está sempre trabalhando, e muitos outros menores objetivos, todos os quais o levam ao seu esquema estratégico central, fazer o bem para o máximo de pessoas possível. O tom da sua voz, a rapidez do seu passo, o brilho dos seus olhos, a rapidez de suas decisões claramente marcam-no como uma pessoa que sabe exatamente o que quer e está determinada a consegui-lo, custe o que custar, e conta com a ajuda de Deus e da divina vontade das leis do universo para isso. Não importa quanto tempo possa levar ou o preço que tenha que pagar, ou até mesmo se perder tudo, ele não tem problema, ele continua a trabalhar. Se você fizer questionamentos a ele, ele lhe dará respostas diretas e nunca cairá em contradições, nem evasões ou subterfúgios, seja qual for o assunto. Não coloca culpa nos outros em nada. Ele fará muitos favores aos outros, mas quase não aceita favores em troca.
Ele sempre será achado de frente para o campo de batalha, não importa se for jogando um jogo ou lutando uma guerra. Se ele não souber as respostas, ele dirá francamente que não sabe. Ele possui uma ótima memória. Ele nunca oferece um álibi para suas deficiências. Ele nunca culpa ninguém. Ele nunca culpa os outros por seus erros, mesmo que eles mereçam. Ele costuma ser conhecido como um guerreiro, mas em tempos modernos ele é chamado de inspirador. Você o encontrará escrevendo o melhor livro, o conteúdo mais inspirador, que mais leva os outros a buscarem essa inspiração, de buscar esse algo mais, esse algo maior. Ele é uma inspiração para todos aqueles que entram em contato com sua mente. A característica mais marcante que distingue um não alienado é esta. Ele possui uma mente totalmente sua e a usa para alcançar todos os seus objetivos, e sempre são objetivos para o bem do próximo, sempre aliados com a divina vontade. Por acaso, o não alienado nasce com algum tipo de vantagem mental, física ou espiritual que não seja disponível para o alienado? Não, a maior diferença entre o alienado e o não alienado é algo igualmente disponível para ambos. É simplesmente a prerrogativa certa de cada um usar a sua própria mente e pensar por si mesmo e acreditar no ser divino. Que tipo de mensagem curta você mandaria para um típico alienado se você, por algum acaso, desejar curá-lo desse hábito diabólico? Eu aconselharia a acordar e dar. Interessante. Dar o quê? Alguma forma de serviço útil para o máximo possível de pessoas. Uau! Então o não alienado supostamente deve dar. Sim, isso é o que é esperado dele pela divina vontade. E ele deve dar antes de receber. Uau! Algumas pessoas duvidam da sua existência. Divina vontade. Nem sabem que você existe, mas nunca perceberam que você é um anticristo, que você é o mal, que você é a pobreza do ser humano. Ninguém sabe disso. Eu não me preocuparia com isso se fosse você. Aqueles que estão prontos para serem convertidos do hábito de alienar-se reconhecerão a autenticidade desta entrevista pela qualidade dos conselhos que estou dando. Os outros eu não perderia tempo em tentar convertê-los porque eu já estou reinando sobre eles e eles estão tão alienados que eles não saem mais desse vício que eles estão. Por que você não tenta me dissuadir e fazer com que eu pare a publicação desta confissão de que eu estou arrancando de você? Porque esta seria a maneira mais certa para garantir essa sua publicação. Tenho um melhor plano do que tentar suprimir a publicação desta confissão. Apressarei você a ir em frente e então sentarei e assistirei você sofrer quando alguns dos meus alienados começarem a tornar a sua vida um inferno. Eu não precisarei negar a sua história. Os meus seguidores farão isso por mim. Aguarde e virá. Bem, vamos ver o que vai acontecer. Mas eu tenho o livro do céu para me ajudar. Então você tá frito. Capítulo 5. A confissão continua. Se esta sua confissão parasse exatamente aqui, todas as suas afirmações seriam perfeitas. Mas felizmente para milhões de suas vítimas que ganharão a liberdade devido à sua confissão, esta entrevista continuará até que você tenha me fornecido a arma que eventualmente ajudará milhões de pessoas a combaterem a sua dominação através dos seus medos e superstições. Lembre-se, Sua Majestade, a sua confissão recém começou. Depois que eu arrancar de você uma descrição completa de todos os métodos pelas quais você controla as pessoas, eu a forçarei também a dar a fórmula pela qual o seu controle poderá ser quebrado por vontade da pessoa, Da própria pessoa. É verdade que não estarei aqui tempo suficiente para derrotá-la, mas as palavras publicadas que deixarei serão imortais, porque elas contêm a verdade. Você não teme a oposição de nenhum indivíduo, pois sabe que será por um breve período de tempo, mas teme a verdade. Você tem medo da verdade e nada mais, pois a verdade lentamente, mas de forma definitiva, vai dar aos seres humanos a liberdade de todos os tipos de medo. Sem a arma do medo, você seria inofensivo e completamente incapaz de controlar qualquer ser humano. Isso é verdadeiro ou falso? Não tenho alternativa senão admitir que o que você disse é verdade. Agora que nos entendemos, vamos em frente com sua confissão.
Mas antes de nós continuarmos, aproveitarei o tempo para tirar uma dúvida muito pessoal minha. Eu lhe farei apenas uma pergunta e a resposta me trará toda a satisfação que eu quero. Não é verdade que você controla somente as mentes daqueles que se permitiram cair no hábito da alienação? Sim, é verdade. Eu já admiti essa verdade uma dúzia de mais de vezes. Porque você me perturba tanto repetindo essa mesma questão? Há poder na repetição. Eu estou forçando você a repetir os pontos principais da sua confissão de muitos modos diferentes e tantos quantos possíveis, de tal forma que suas vítimas possam ler esta entrevista e determinar a sua profundidade pelas suas próprias experiências com você. Esse é um dos meus pequenos truques. Você aprova o meu método? Você não poderia estar preparando uma armadilha para mim com o objetivo de conseguir algo mais poderoso, ou poderia? Estou fazendo as perguntas e você está respondendo. Vá em frente. Agora confesse por que você, vontade humana, não tem poderes suficiente para me fazer parar de fazê-la confessar? Quero sua confissão para ajudar e confortar todas as suas vítimas, as quais eu intenciono libertar do seu controle no exato momento em que elas lerem essa confissão. Ouvirem, essa confissão. Estou sem poderes para influenciar ou controlar você. Simplesmente porque você já encontrou o principal segredo para destruir o meu reino. Você sabe que eu existo somente nas mentes das pessoas que possuem medos. Você sabe que eu controlo somente os alienados, que se negam a usar as suas próprias mentes. Você sabe que o meu inferno é aqui mesmo na terra e não no mundo que vem após a morte. E você também sabe que os alienados fornecem todo o fogo que eu uso para o meu inferno na terra. Você sabe que sou um princípio ou forma de energia que expressa o lado negativo da matéria ou da energia. E que não sou o diabo. Você tornou-se o meu mestre, porque superou todos os seus medos. Por último, você sabe que pode liberar todas as vítimas humanas que contatar. E esse conhecimento definido é que fará o maior estrago na minha estratégia de dominação. Não consigo controlá-la porque você descobriu a sua própria mente e o poder da divina vontade, do dom da divina vontade, do amor de Deus, do amor por Deus, e assumiu o controle dela. Até aí, senhora humana, essa confissão deverá alimentar sua vaidade, até um ponto crítico. Eu não tenho vaidade nessa parte. Só quero destruir o mal mesmo, que é a vontade humana. Este último dardo foi desnecessário. O tipo de conhecimento que utilizei para superar você não se autocontamina com a indulgência vulgar da vaidade. A verdade, sim, esta é uma única coisa no mundo que consegue manter-se acima de qualquer coisa. Agora vamos continuar com a confissão da vontade humana. O que há de errado com o princípio da bajulação? Você o usa ou não? Opa! Se eu uso, é o que eu mais uso. A bajulação é uma das minhas armas mais úteis. Com este instrumento mortal eu fisgo os peixes grandes e os pequenos, aquelas pessoas artistas, aqueles mais influentes do mercado, os meus trabalhadores da mídia. A sua admissão me interessa. Vá em frente agora e me conte como você faz uso da bajulação. Eu faço uso dela de tantas formas que é difícil saber por onde começar. Estou avisando, antes de eu responder em detalhes, que se você deseja publicar as minhas respostas, você trará para si mesmo uma avalanche de ridicularidades na sua própria cabeça. Não tem problema. Não tem problema, não ligo para o que as pessoas vão dizer. Eu não ligo para a bajulação. Eu assumirei a responsabilidade. Prossiga. Bem, devo admitir aqui que você encontrou o maior segredo de como converto as pessoas para o hábito da alienação. Essa é uma admissão considerável. Vá em frente com a sua confissão e não desvie do assunto da bajulação. Sem mais conversas colaterais e sem mais enrolações neste momento, me conte tudo sobre como você usa a bajulação, e o respeito humano, que é um dos maiores pecados, para ganhar o controle sobre as pessoas. A bajulação é uma isca de valor incomparável a todos aqueles que desejam ganhar o controle sobre as outras pessoas.
Quando eu estou reinando em alguém, eu quero ganhar o controle sobre o máximo de pessoas possível. Então, eu uso o poder da bajulação. Ela carrega em si qualidades atrativas para as outras pessoas, porque opera através de duas das mais comuns das fraquezas humanas, a vaidade e o egocentrismo. Há certa quantia de vaidade e egocentrismo em todas as pessoas. Em algumas pessoas, essas qualidades são tão salientes que elas literalmente servem como uma corda pela qual alguém pode amarrar-se. A melhor de todas as cordas é a bajulação. A bajulação é a isca-chave pela qual homens seduzem mulheres e mulheres seduzem homens. E artistas seduzem os seus fãs, os seus seguidores. Algumas vezes, na verdade, frequentemente, mulheres usam a mesma isca para ganhar o controle dos homens, especialmente os homens que não são dominados pelo apelo sexual. Ensino o uso tanto para os homens quanto para as mulheres. A bajulação é também a principal isca com que os meus agentes ganham a confiança das pessoas de quem eles procuram as informações necessárias para prosseguir na sua missão. Onde quer que alguém pare para alimentar a sua vaidade, isso já tem acontecido até nas crianças que já estão começando na internet a serem os seus mini youtubers. Lá estou eu colocando o primeiro tijolo para construir mais um alienado. Não alienados, não são mais facilmente alvos de bajulação. Inspiro pessoas a usarem a bajulação em todas as relações humanas, principalmente hoje em dia através da internet, onde o seu uso é possível, porque todos aqueles que são influenciados pela bajulação tornam-se vítimas fáceis do hábito da alienação. Você consegue controlar qualquer pessoa que esteja suscetível à bajulação? Muito facilmente. Como eu já disse, a bajulação é de grande importância em tornar as pessoas presas fáceis ao hábito da alienação. Porque a pessoa ela é querida pelos outros, consegue a atenção do outro, ela fica sendo o alvo de atenção. As séries que são feitas, as novelas, os filmes, as séries, né, várias outras informações que eu coloco, as notícias, né, o jeito de dar notícia, tudo isso é suscetível à bajulação dos outros, a dar atenção, a ter seguidores, né, de você querer agradar o próximo, falar aquilo que o outro quer ouvir, e isso, né, e fazer aquela música que o outro quer ouvir. Então, assim, a bajulação é um círculo vicioso constante de alienação. E idade não tem nada a ver com a susceptibilidade à bajulação. Desde nenenzinho, se deixar, hoje em dia as crianças já estão sendo bajuladas e aprendendo a bajular, né? As pessoas respondem a ela de uma forma ou de outra a partir do momento em que elas tomam o uso da razão e se tornam conscientes de sua própria existência até a sua morte. Através de que forma as mulheres podem ser facilmente bajuladas? Através da sua vaidade. Diga a uma mulher que ela está bonita ou que ela se arruma fantasticamente bem. Qual a forma mais efetiva em fisgar os homens? O egocentrismo, e com E maiúsculo. Diga a um homem que ele tem um corpo forte como Hércules, ou que ele é um grande homem de negócios, e ele perderá totalmente a faculdade da razão e ficará dominado por um sentimento egocêntrico. Depois disso, você sabe o que acontece. Ou que ele é inteligente, né? Todos os homens são assim? Não. 2 a cada 100 homens possuem um ego tão sob controle que mesmo um bajulador profissional não conseguiria perfurar sua pele mesmo com uma faca de açougueiro. Como uma mulher esperta consegue aplicar a arte da bajulação no momento de atrair os homens? Pelo amor de Deus, tem que desenhar o método que a mulher usa, né? Assim, mas eu quero que você fale, quero que você ajude as pessoas. Este é o truque diabólico das mulheres, mas considerando que você está pedindo a informação, neste momento não tem escolha senão revelá-lo. As mulheres influenciam tanto homens como mulheres também através de uma técnica que consiste basicamente em, primeiro, na habilidade de forjar um tom de voz suave e quase infantil. Segundo, na habilidade de fechar seus olhos em uma posição semicerrada, hipnotizando tanto homens como mulheres, e suas artes de atração. Isso tudo é o que há no mundo da bajulação? Não, é apenas uma das coisas. Aí vem a razão pela qual uma mulher usa essa técnica como uma isca.
O tipo de mulher que você talvez tenha em mente nunca se vende a um homem e muito menos lhe dá algo em troca. Em vez disso, ela vende a ele o seu próprio egocentrismo.